Pode se apresentar já, viu? Tá, boa tarde, pessoal. Pessoal que entrou aí. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo ok? Com som, imagem? Gente, deixa aí no chat se vocês estão escutando a gente, tudo certo, tá? A gente se atrasou um pouquinho hoje, mas a gente sempre deixa aí uns 10 minutos aí até o pessoal entrar aí, tá? Tá no More lá em cima, lá. Ali no More. Aí, chat. Eu fico feliz, certo? Bom, pessoal, a gente vai dar início aqui, tá? Meu nome é Gabriel, eu faço parte do departamento técnico da Arroba, tá? Esse aqui é o Guilherme, também faz parte do departamento técnico da Arroba. Atualmente eu sou responsável pelo processo de garantia, inclusive esse vai ser o foco, né, do treinamento de hoje, tá? Esse treinamento tem um cunho administrativo, então acredito que vocês já conheçam todos os processos que eu apresentei aqui, eu só vou reforçar o que já existe, tá? Então vamos lá. Devido à pandemia, a gente só está fazendo um treinamento online, tá? A gente não está realizando um treinamento físico, mas vocês podem aparecer no nosso treinamento, que a gente dá um treinamento legal e vocês conseguem aprender bastante nesse tempo que a gente está fazendo isso, tá? Então, o mundo é digital, mas os nossos clientes são analógicos, tá? Eu sei que alguns de vocês estão tendo muita dificuldade com esse tempo de pandemia e com essa nova tecnologia, tá? Porém, esse treinamento vai ficar gravado para vocês poderem assistirem posteriormente, caso vocês tenham algum tipo de dúvida quando eu terminar por aqui, tá? Então, vocês podem consultar depois, como vai ficar salvo, a gente vai disponibilizar o link para vocês e vocês podem assistir depois, caso vocês tenham algum tipo de dúvida posteriormente, tá? Então, vamos lá. Os documentos que a gente vai apresentar hoje são, como eu falei, são documentos que já existem, tá? Imagino que vocês já tenham noção do que eu estou falando, mas o documento que eu vou apresentar seria o primeiro, instruções de garantia, tá? Vou apresentar para vocês aqui. Tá abrindo. Esse aqui, a página aqui. Isso. Não, perdão. Esse aqui. Frisar também. Certo? O documento é esse aqui, tá? É um documento, como eu falei, já existe. Vocês já devem ter visto ele anteriormente. A gente já apresentou ele, tá? Mas a garantia, o rosto dele é esse aqui. É um documento que fala de tudo que a gente precisa para garantia. Inclusive, tem a parte para validação de garantia, tá? Para análise de peças e validação de garantia aqui mais para baixo, tá? Aqui explica tudo certinho de como funciona uma garantia arroba e como funciona uma garantia legal de qualquer produto, tá? De segurança de cliente para garantias, tá? Como eu falei, aqui embaixo tem a parte do processo de validação de peças em casos de garantia, tá? E vocês podem consultar isso aqui caso vocês tenham algum tipo de dúvida, tá bom? Imagino que vocês já conheçam esse documento, mas é bom reforçar para vocês, certo? O próximo que a gente vai analisar... Vou fechar. É aqui, né? É isso aí. Certo. O outro documento que a gente vai contemplar aqui vai ser as instruções de ressarcimento. Tá? Esse arquivo também já foi passado para vocês, esse documento já foi passado para vocês, então imagino que vocês já conheçam, tá? Muitas assistências não sabem dos nossos valores, ou não sei se receberam, mas a gente precisa que vocês tenham ciência nos novos valores de ressarcimento, tá?
esses valores que estão apresentando aí são os novos valores que a gente tem. Caso vocês não tenham esse documento, vocês podem entrar em contato conosco que a gente disponibiliza para vocês depois. Mas o interessante seria que vocês já tivessem isso, vocês já tivessem ciência dele. Tá bom? Certo? Então, esses são os documentos que a gente vai contemplar aqui nesse treinamento. Deixa eu passar aqui. Deixa eu ver uma... Nada? Tá bom? Acho que travou. Clica na tela. Certo. Mais entrando. Tá? Aqui eu vou falar uma coisa para vocês, tá? O procedimento de garantia, a gente só consegue dar andamento nele depois que todos os processos já foram enviados anteriormente para a gente, tá? Por exemplo, vocês enviam a documentação no dia 15 até o dia 15, porém as peças só chegam no dia 22, 23 do mesmo mês. Eu só vou conseguir fazer a validação dessa garantia a partir do dia 22, 23, porque como é a data que chega as peças para a gente, eu só consigo fazer a validação e falar se foi correto vocês trocarem garantia ou não, e dar andamento no processo, quando a gente conseguir fazer a validação das peças. Todas as peças que vocês mandam para a gente faz a validação, tá? Então, tomem muito cuidado com isso, achando que a gente não olha as peças, porque a gente sempre olha. Então, tentem enviar as peças antes de enviarem a documentação, porque assim vocês diminuem o tempo de respostas que a gente dá para vocês, tá? Referente ao processo de garantia. Os documentos devem ser enviados por meu e-mail, tá? Como sou eu que estou cuidando disso agora, meu e-mail é techsupport@bombasova.com.br, tá? Tá. Aqui é uma das partes mais importantes do processo, tá? É a parte do preenchimento da ordem de serviço. Esse é o rosto da ordem de serviço. Imagino que todos vocês já estejam com essa folha. Porém, algumas assistências estão preenchendo elas de modo errado, tá? Isso é muito importante, tanto o fato, a parte negativa quanto a positiva, porque se vocês olharem, esse documento é aceito juridicamente, tá? É um documento legal que pode tanto ajudar vocês quanto prejudicar vocês. Por quê? Com esse documento, você consegue passar para o cliente todas as alterações que vocês vão fazer no equipamento ou na instalação deles, do cliente no caso, tá? E assinando essa documentação, o cliente está ciente, está de acordo com tudo que vocês vão fazer. Se no caso, vocês tiverem algum problema quanto à assinatura do cliente, quando vocês preenchem isso aqui, vocês não conseguirem coletar a assinatura do cliente porque o cliente se recusou, vocês podem assinar vocês mesmos, porque essa via vai ficar com eles e o cliente vai estar ciente depois de tudo que foi feito, tá? É importante falar aí também, Gabriel, porque assim, muitos clientes às vezes falam assim, eu não aceito com a melhoria que você está fazendo aqui, porque eu acho que é errado, tá. Só que você é o técnico que está visitando a instalação. O técnico que for fazer essa averiguação tem que deixar o cliente ciente que isso aqui é o que o técnico achou e isso é o que a fábrica concorda. Então, se é o que a fábrica concorda, o cliente não quer assinar, tudo bem. Todo o direito total do cliente não querer assinar. Só que tem 3 vias que o Gabriel já falou. Então, a via do cliente, ou como todas as outras vias, vira a folha, coloca lá que o cliente não quis assinar, assina embaixo e assim entrega uma parte para a fábrica, outra folha para o cliente e a outra folha fica para vocês mesmos se blindarem referente a algum outro tipo de acontecimento no futuro, né? Ok? Como o Guilherme falou, existem 3 vias, tá? A branca, que é a original, a verde e a amarela, a azul e a amarela, perdão. A amarela fica com vocês e a azul fica com a gente na rua, que normalmente vocês enviam pra gente, tá? Agora vamos falar do preenchimento em si, tá? Quando vocês preencherem uma OS, a gente precisa que vocês preencham isso
em campo, assim que vocês executarem o serviço, porque vocês já conseguem coletar a assinatura do cliente na hora, lá no momento mesmo, tá? Então, eu preciso que, a partir do mês que vem, vocês podem digitalizar, tá, esse processo, porém, o ideal seria que vocês tirassem uma foto após vocês preencherem isso, gravassem, depois anexassem e enviassem para a gente posteriormente junto com o processo de vocês. Porque assim vocês conseguem uma garantia melhor de que da assinatura do cliente, tá? E isso é muito importante, tá bom? Quanto ao preenchimento, a gente tem encontrado, eu tenho encontrado muitos problemas de preenchimento. Como eu falei, isso é aceito juridicamente, tá? Então, preciso que vocês preencham corretamente essa ordem de serviço. Esse preenchimento a gente já tem em nossa política, eu só vou reforçar para vocês de como a gente precisa, né, que vocês preencham, tá? Ela precisa ser preenchida de modo totalitário, tá? Todas as informações que vocês tiverem, vocês precisam constatar aqui nessa ordem de serviço, tá? Começando pela data que vocês realizaram, o início do serviço e o término dele. Os dados do cliente também são de suma importância, nome, telefone e endereço, tá? Aqui, pessoal, nessa parte de dados do produto, é uma das partes mais importantes. Por quê? Algumas assistências estão pegando apenas, estão validando uma garantia apenas pela nota fiscal. Isso não é errado, tá? É certo vocês fazerem isso. Porém, a gente precisa do número de série do pressurizador, porque se a gente precisa ter um controle melhor dos nossos produtos, tá? A gente tem que saber o que está acontecendo com nossos produtos e realizar uma melhoria contínua deles, tá? Então, para isso, a gente precisa dos números de série, tá? Ali vocês colocam, tá? Aqui você tem o modelo do pressurizador e o número de série. Sempre preencham esse campo, tá? Não deixem esse campo em branco, porque posteriormente eu vou acabar ligando para vocês para perguntar, e se vocês não souberem, aí a gente vai ter, talvez tenha algum problema, tá? Os defeitos realizados pelos clientes, tá? Por exemplo, aqui está preenchido com não desliga, tá? Também é muito importante porque a gente precisa saber o que está acontecendo com os equipamentos em campo, tá? Se o pessoal está reclamando de ruído, se está reclamando que o pressurizador não desliga, e aí a gente vai estudar a causa, o efeito, e depois a gente vai estudar a melhoria que a gente pode fazer no nosso equipamento. Por isso a gente precisa que ela seja preenchida também. Defeitos detectados na instalação, assim, vocês precisam preencher isso aqui, por quê? Ainda que a garantia não seja detectada por conta, não seja validada, a garantia o que aconteceu com o pressurizador não está diretamente ligado com a hidráulica dele naquele momento. Se vocês detectarem algum problema de instalação, vocês têm que assinar isso aqui, por quê? Porque se, por exemplo, pode acontecer alguma coisa, tá, e o equipamento deu algum problema de defeito de fabricação, correto, validade da garantia, porém a instalação está sem válvula de retenção, por exemplo, tá? Você tem que passar isso para o cliente, por quê? Aquilo pode não ser a causa raiz do que aconteceu no pressurizador agora, porém, posteriormente, é muito provável que esse tipo de problema, esse tipo de instalação, dê problema depois que o equipamento for reparado. Então, vocês precisam passar isso. Vocês anotam isso aqui, tá? Aqui no problema de instalação. E a gente vai ficar sabendo que... Fone de ouvido aí? Não, começou a A gente aula. está com problema de instalação e depois o cliente também vai ficar ciente do que precisa ser feito. Aqui ele tem um problema de instalação dele. Aqui, consertos realizados em urgência. Geralmente é aquele problema que você acha no campo, encontrar na hora e que você consegue resolver na hora. E aqui você preenche com o que aconteceu, tá? Aqui no caso regulagem, por exemplo, ali algum tipo de problema hidráulico, você coloca ali na hora e você assina isso aí que foi realizado no momento ali, tá? Realizado em urgência. Aqui, a próxima parte, pessoal, a parte importante, tá? Esse outros quais é onde eu preciso que vocês coloquem o que vocês fizeram em campo, tá? Aqui,
nesse exemplo, está escrito que foi detectado a falta da válvula de retenção na sucção, certo? E a válvula foi instalada depois pelo técnico e o equipamento começou a funcionar corretamente. Então, é esse tipo de preenchimento que eu preciso que vocês façam, tá? Aqui falou do problema e falou da solução e que o pressurizador está funcionando corretamente depois do reparo, tá? Preenchendo assim, com esse preenchimento, com esse modelo de preenchimento, o cliente está ciente do que você fez, do que você precisou fazer, tá? Aqui no caso faltou a válvula de retenção, você colocou uma válvula de retenção e está funcionando corretamente agora. Eu preciso também, pessoal, que vocês diferenciem se é caso de garantia ou cortesia, tá? Qual a diferença da garantia para cortesia? Garantia, 2 anos, a partir do momento da compra que está constada na nota fiscal. Cortesia, tá? Nos primeiros 3 meses, vocês têm autonomia para fazer o conserto em garantia sem pedir autorização da Arrova. Posterior a esses 3 meses, vocês precisam entrar em contato com a Arrova, porque a gente pode possivelmente negociar uma cortesia, tá? Então, vocês entram em contato com a Arrova e a gente possivelmente negociaria uma cortesia, tá? Porque na verdade, assim, pessoal, a diferença entre garantia e cortesia, para a Arrova, ela é de suma importância. Por quê? A garantia, como o Gabriel já falou, é defeito de fabricação, tá? Então, se a bomba deu um problema de defeito de fabricação, nós tratamos como garantia. Aí sim nós fazemos o processo todo de garantia, a bomba ainda fica com o tempo de garantia correto dela, né? Agora, a diferença de cortesia, porque a cortesia geralmente não, todas as vezes, ela pode ser oriunda de problemas de instalação, alguns outros tipos de problema que ocasionou algum defeito na bomba. Então, assim, a cortesia, ela é oriunda aí de algum problema de instalação, de alguns outros problemas, que a gente consegue aí dar uma cortesia, tentar negociar com o cliente. Durante 3 meses, igual o Gabriel falou, a Arrova deixa para assistência técnica julgar essa cortesia e dar essa cortesia. Depois desses 3 meses, então o problema tem que ser repassado para o departamento técnico da Arrova para a gente analisar e possivelmente começar a conseguir negociar com o cliente, só que assim, tendo as diretrizes de saber a instalação, e o cliente também tem que ficar ciente, que o Gabriel falou ali, é bem importante colocar no S, porque o cliente tem que ficar ciente que nós estamos tratando o caso dele assim, com exclusividade, vamos dizer assim, porque não é toda marca que faz isso que a Arrova faz, esse negócio de importante de dar cortesia, né? A gente sabe que às vezes o instalador não tem muito conhecimento, o instalador não tem muito conhecimento, e o cliente às vezes não tem culpa. Então, por isso que a gente adotou esse processo de cortesia para fidelizar o cliente e ajudar o cliente, possivelmente aí, no futuro aí, a ter um bom funcionamento do pressurizador. Mas tem que deixar específico que isso é uma cortesia, não se trata de garantia. Caso ocorra de novo esse problema, o cliente já está ciente que nós ajudamos ele e não foi por obrigatoriedade, tá? Então é isso que é essa diferença. Isso aí, pessoal. E também a gente precisa que vocês coloquem o tipo de modificação, de melhoria na instalação dele que precisa ser feito para que a gente conceda a cortesia, tá? Por quê? Porque se esse equipamento se esse equipamento der problema de novo e a gente voltar lá, constatar que foi dada uma cortesia anteriormente e as melhorias não forem feitas, não forem atendidas, as que vocês preencheram na OS, já é descaracterizado como até garantia também, tá? Ele perde garantia total do equipamento, tá, ok? Então, por isso, vocês precisam preencher com todas as melhorias, assim, vocês preenchem com o problema detectado, tá? E com as melhorias que eles podem fazer na hidráulica dele. Alguns de vocês reclamam que esse espacinho aqui não cabe tudo, tá? Vocês podem preencher no verso da folha, tá? Não tem problema nenhum vocês preencherem no verso da folha. Então, se caso não couber aqui, não tentem ficar espremendo letra, porque vai ficar difícil de ler depois. Podem colocar o que não couber aqui no verso da folha. Depois vocês tiram uma foto, do mesmo jeito que eu falei, anexam no documento quando vocês forem enviar o procedimento para a gente, e assim vai correr normalmente, tá? Essa parte de teste hidráulico, vazão de segurança e sensibilidade, essas aqui que estão grifadazinhas, né? Não necessariamente precisam ser preenchidas, a menos que vocês
tivessem feito, né, algum teste hidráulico, né, medindo a pressão, a vazão e a sensibilidade do acionamento. Tá? Nem todos realizam esse tipo de teste, mas também, se realizarem, preencham esses dados aqui. Tá? Agora, a parte mais importante do preenchimento de OS, as assinaturas. Pessoal, assinatura, lembre-se sempre, tá? Isso sempre. Assinatura da Asteca é apenas do técnico que realizou o atendimento e fez o preenchimento da ordem de serviço. A gente só vai aceitar, a partir de agosto, se a assinatura que tiver na ordem de serviço ser do técnico que realizou o atendimento. Por quê? Porque se der algum problema posteriormente com esse atendimento, a gente consegue ir diretamente no técnico, tá? A gente consegue indagar ele porque ele fez o atendimento e ele sabe de tudo que aconteceu no campo. Então, a gente consegue diretamente nele, não vai ficar esse passo-repassa de, fulano de tal fez atendimento, mas fulano de tal cuidou do processo, entendeu? Então, a gente precisa que o técnico responsável pelo atendimento assine a ordem de serviço, tá? A gente tem o controle de todos os técnicos que fizeram treinamento na ROVA, então a gente consegue ter esse controle, tá bom? Então, a partir de agosto, sempre o técnico que realizou o atendimento, assinatura na OS com o nome, certo? A assinatura do cliente também é outra parte muito importante. Tá? A gente não vai aceitar ordens de serviço que não estejam assinadas pelos clientes, porque a gente não consegue saber se vocês finalizaram o caso, né? A gente não vai saber se vocês terminaram o serviço se o cliente está satisfeito com isso, ele está de acordo com isso. Lembrando sempre que a gente vai sempre fazer uma pesquisa de satisfação com os atendimentos que vocês fizeram. Então, se a gente constatar que o cliente está insatisfeito e não assinou a OS porque não gostou do serviço, vocês talvez tenham problema depois. Lembre-se bem disso, tá? O Jax acho que é o Jax, né, da Quai, que está aí acompanhando a gente. Ele perguntou se pode repetir onde vamos diferenciar na CSA Garantia ou Cortesia. Mostra para ele o campo aí. Certo. Esses outros quais aqui, é um campo exclusivamente para isso, tá? Vocês podem preencher aqui, garantia, vocês começam garantia ou cortesia. Normalmente, cortesia, vocês colocam cortesia e o número da cortesia que a ROVA deu para vocês, tá? Cortesia, número tal, 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 atendimento tal, 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 fizemos tal, tal, tal coisas. E aí vai aparecer aqui pra gente e a gente vai saber. Se não couber aqui tudo que vocês fizerem, todos os problemas que vocês detectaram, podem assinar no verso da folha sem problema nenhum. Não tentem exprimir letras ali, porque vai ficar difícil de ler, como eu falei. E eu vou acabar ligando para vocês e passando 20 minutos tentando entender. E aí, assim, a gente já perdeu muito tempo demais aí. Então, preciso que vocês percam 2, 3 minutos preenchendo a ordem de serviço de modo corretinho, do que perder meia hora no telefone tentando explicar pra gente o procedimento que vocês realizaram, tá? Pessoal, nessa parte aqui, alguém tem dúvida? Tá? Algumas pessoas estão mandando algumas perguntas. A gente vai sanar essas perguntas no final, tá? Certo, eu vou deixar as perguntas salvas de vocês aqui e a gente vai, no final do treinamento, a gente volta e vê as dúvidas, tá bom? Em relação ao preenchimento aqui, tá? Eu recebi uma dúvida de uma assistência referente à regulagem, tá? A regulagem de pressurizador. Por quê? A regulagem não é defeito direto no equipamento, não tem nenhuma troca de peças, tá? Porém, é uma ação necessária, tá? A regulagem é uma ação necessária. Por exemplo, no caso que me fizeram a pergunta foi sobre equipamento eletrônico, tá? Referente à pressão de acionamento, tá? Em casos de regulagem, de setagem de pressão, por exemplo, vocês têm que fazer escorva no sistema e depois tem que setar a pressão correta, eu preciso que vocês descrevam o procedimento que vocês realizaram para tal, assim, o procedimento que vocês fizeram, tá? Porque o cliente tem que ficar ciente de que não é problema no pressurizador diretamente também. Tá? É só uma regulagem apenas de setagem de pressão. Então, por exemplo, aqui na OS você preencheria como?
feito o procedimento de escova padrão e setagem correta de pressão na rede. Por exemplo, é um exemplo, tá? Tá. Agora aqui, pessoal, a gente vai entrar na parte de preenchimento de planilha. Eu tenho detectado que cada assistência está enviando isso aqui de um jeito, tá? E a gente agora pretende fazer uma padronização desse processo, tá? Eu tenho um modelo de planilha aqui, que é o que a maioria de vocês preenchem, porém sempre tem uma divergência ou outra de preenchimento, tá? Isso varia de pessoa para pessoa. Então, para a gente começar a evitar isso, eu vou enviar para vocês após o final do treinamento, tá? Esse modelo de planilha, tá? Então, a gente precisa que vocês preencham de forma igualitária, tá? Para a gente não ter diferença de processo. A gente vai padronizar esse processo de preenchimento. Tá? Eu sei que algumas pessoas estão com dificuldade para esse preenchimento de processo, então eu preparei uma planilhinha aqui, tá? Para a gente preencher junto. Para as pessoas que estão com dificuldade, não ter problemas com isso, tá? Então vamos lá, eu vou ensinar vocês a preencher. Como eu falei, posteriormente isso aqui vai ficar salvo. Se vocês tiverem algum tipo de problema depois, se vocês quiserem consultar depois, isso vai estar salvo para vocês, tá? Aqui no campo empresa, pessoal, coloquem o nome da empresa de vocês. O ideal seria que vocês coloquem o nome que vocês estão cadastrados na Arrova, para a gente ter um controle melhor. Eu sei que tem assistências que tem nome fantasia e um nome de assistência, porém a gente precisa que vocês preencham com o nome da assistência, para que a gente consiga identificar mais facilmente referente a qual empresa se trata esse processo de garantia, tá? A data do preenchimento, aqui é a data que vocês estão preenchendo essa planilha, tá? Aqui no caso, 17/7 de 2020, tá? Responsável pelo preenchimento, aqui não necessariamente precisa ser do técnico que realizou os atendimentos, tá? Aqui é diferente do preenchimento da ordem de serviço, aqui pode ser a pessoa que apenas está cuidando desse processo de preenchimento da planilha. Então, eu vou colocar meu nome aqui, mas se for o auxiliar administrativo de vocês, não tem problema nenhum preencher com o nome deles, tá? Aqui eu vou colocar meu nome, certo? Aqui é o mês de referências dos atendimentos que vocês fizeram, tá? Lembrando, pessoal, que eu vou falar mais para frente sobre prazos, porém, para adiantar, são 60 dias, tá? Eu vou explicar mais para frente, mas são 60 dias. Em nossa política, a gente tá escrito lá, tá? Depois vocês podem ler, que a gente não pode abrir exceções para planilhas, para processos enviados fora do prazo, tá? Então, preciso que vocês coloquem a data certinho, tá? 2 meses na hora de fazer esse preenchimento, tá? Então, aqui, 2 meses atrás era mês 5, certo? Mês 5 é? Maio. Então, aqui a gente coloca maio 2020. Correto? Ele vai ficar desse jeito. Essa parte aqui vocês não preencham, tá? Essa parte aqui sou eu que preenche. Então, vocês podem ignorar. Aqui nessa ordem no número da ordem de serviço, é esse número aqui, pessoal. Deixa eu passar para vocês aqui. Vocês estão conseguindo ver a tela aí? Tá? O número da ordem de serviço é esse número aqui. Imagino que vocês já saibam disso, mas é bom estar reforçando, né? Esse é o número aqui, tá? Esse é o número que vocês preenchem. No caso aqui, a gente tem uma 10957. Tá? Então, vocês colocam aqui, vocês preenchem aqui. 10957. Tá? A data do atendimento é a data que vocês preencheram na ordem de serviço, tá? Então, por exemplo, como aqui está marcando em maio, a gente coloca, sei lá, 10 de maio, 10/5 de 2020, a data do atendimento. O nome do cliente, o ideal seria se vocês pegassem o nome do cliente final e o nome da revenda, e não o nome da revenda. Porque na hora de fazer a pesquisa de satisfação, eu vou acabar ligando para a revenda, e a revenda, às vezes, não sabe do processo, do que ocorreu com o pressurizador, se ele está funcionando na casa do cliente ou não. Então, o ideal seria se vocês pegassem o nome do cliente. Eu sei que algumas assistências apenas recebem, né? Eles não fazem
serviço em campo, eles não estão fazendo serviço em campo, eles só estão recebendo de revenda. Nesse caso, não tem o que fazer. O ideal seria vocês pegar o nome e o número do cliente com a revenda, para a gente conseguir fazer essa pesquisa depois. Porém, se não der, bom, não tem o que fazer. Mas o ideal seria colocar com o nome do consumidor final, né? Do dono do produto. No caso aqui, eu vou colocar meu nome também, tá? Nome e sobrenome. O telefone, como eu falei, o ideal seria do consumidor final e não da revenda, mas se não tiver como, revenda, número de revenda. Sei lá. Vou colocar o número aqui. Tá? Preenchido. Aqui o produto e a voltagem é o produto que vocês preencheram também na ordem de serviço. Tá? Vou colocar como exemplo aqui uma Tango Press 20, eletrônica 220. Tá? É o mesmo produto que vocês colocaram na ordem de serviço. Tá? Aqui, pessoal, entra o número de série e a nota fiscal de venda. O ideal seria vocês preencher com o número de série, mas como eu falei, tem assistência que valida a garantia só pela nota fiscal. Então não tem problema vocês colocarem aqui na planilha nota fiscal, tá? Mas na ordem de serviço sempre coloquem o número de série também, tá? Que vocês preenchem com qualquer número de série, né? O número de série que vocês preencheram lá. A nota fiscal das peças, vocês podem ignorar esse campo. O valor da mão de obra. O valor da mão de obra, pessoal, entra na política de ressarcimento, aquela que eu apresentei para vocês com aqueles valores, tá? Aqui vocês vão preencher de acordo com aqueles valores. Aqui no caso do Matango Press 20 eletrônica, é R$ 68,50 o valor de ressarcimento da rua para vocês. A gente preenche com R$ 68,50. Essa aqui, pessoal, é a parte que o pessoal mais tem problema de preenchimento. Por quê? Quilômetros rodados acima de 30. Aqui vocês só preenchem. Só um adendo. Lembrando que a live ela fica até 40 minutos, acho que não me engano, 30 minutos. Aí ela vai cair, temos 1 minuto ali, tá? Ela vai cair, vocês entram no mesmo link que vocês entraram, tá bom? Espere a gente adicionar vocês de novo, porque aí a gente começa outra live, só que com o mesmo link. Então a live vai cair, vocês acessam o mesmo link que a gente viu para vocês lá no grupo por e-mail, beleza? Certo? Tá. Como eu falei, essa parte que o pessoal mais preenche de modo errônico, tá? Eu peguei alguns casos de pessoas preenchendo com sim ou não. Pessoal, não preencham isso aqui com sim ou não. Vocês colocam os valores de quilometragem que vocês rodaram acima de 30. Acima de 30, sendo 30